É isso aí, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos iniciando mais um Connect Sport, diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV SP. Um programa de hoje recheado de informações aí. Vamos estar falando do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, vamos falar da Copa do Brasil. Ontem tivemos o último jogo dessa semana, né? O empate do Atlético Goianiense contra o Cuiabá. Vamos também falar do futebol internacional, né? Com o nosso correspondente Henry James. Vamos falar também do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Enfim, um programa recheado de informações para manter vocês bem informados de todas as modalidades esportivas. Por isso, seja bem-vindo ao nosso Connect Sport. E hoje vamos apresentar a nossa equipe, que é a minha equipe, né, que ajuda a fazer o programa ao meu lado, os meus comentaristas. Hoje ele tá de volta, né? Ontem ele tirou a folguinha, mas hoje ele tá de volta. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Pois é, ontem tirei um dia de folga, mas estou de volta, estou feliz. E vamos, que hoje vai ser. Hoje o dia promete, hein? Hoje é final de semana, hoje sextou, e vamos trazer tudo aí do mundo dos esportes para vocês. É isso aí, Gabriel. Se você tá feliz, então o programa vai fluir hoje. É isso É aí. isso, Quem eu espero isso. também que esteja feliz hoje é você, Daniel. Seja muito bem-vindo ao nosso comentarista diretamente Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, temos muito assunto hoje e vamos que vamos. É isso aí, como o Daniel mesmo falou, hoje temos muito assunto e vamos que vamos, vamos começar, né? Vamos falar aí da Copa do Brasil, né? Essa semana a gente frisou muito essas rodadas que tivemos, jogos de terça, de quarta e ontem tivemos a finalização dos jogos dessa semana da Copa do Brasil com o empate do Atlético Paranaense com Cuiabá pelo placar de 1-1. Vamos começar aí o nosso debate. Gabriel, o que, que você analisa sobre essa partida aí? O que, que você tem nos dizer sobre esse empate do Cuiabá contra o Atlético Goianiense? Foi um jogo bastante equilibrado, né? Duas equipes que estão vindo no momento semelhante, né? Nos últimos jogos. O Atlético Goianiense que fez um campeonato goiano excelente, ganhando a final com autoridade sobre o Goiás. Começou bem a Sul-Americana, vencendo, né, os dois jogos, empatou com o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro e teve um resultado muito ruim, que foi aquela derrota, né, para a equipe do Bragantino por 4-0 no último final de semana. E ontem, jogando em casa, empatou em 1-1 com o Cuiabá, saiu na frente, é verdade, teve até mais chances com o Cuiabá durante o jogo, é verdade isso. Mas a equipe do Cuiabá é uma equipe aguerrida que não desiste. Tem um centroavante que o cara que tem um falho do gol sempre teve, né? Que é o Elton, jogador com passagens aí pelo Vasco, pelo Corinthians, pelo Flamengo. Apesar de ser um cara experiente, ajudou bastante a equipe do Cuiabá ontem. Jogadores também como o Valdívia. E eu acho que a equipe do Cuiabá, com esse resultado, consegue levar aí uma leve vantagem para o jogo de volta, né? Para jogar em casa na partida de volta. Consegue um empatezinho importante contra a equipe do Atlético Goianiense jogando fora de casa. Resta saber como as equipes vão se comportar no jogo de volta. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos, detalhando um pouco dessa partida, o empate entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Daniel, agora eu queria saber o seu ponto de vista sobre essa partida. Bom, o jogo de Atlético Goianiense e Cuiabá, o empate 1-1. Eu achei até que a equipe do Atlético Goianiense jogou melhor até, criou mais chances. Agora, por outro lado, a equipe do Cuiabá é bastante aguerrida e que lutou pelo empate até o final. Então, eu achei que o Cuiabá leva uma vantagem para o jogo de volta, bastante pelo fator casa, mas agora eu acho que as duas equipes estão do mesmo nível e que ambas estão em um momento legal até. Embora o Atlético Goianiense tenha perdido para o Bragantino de 4-0, venceu os dois jogos na Copa Sul-Americana, também conseguiu um bom jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Cuiabá ainda perdeu para o Racing por 2-0, só que acabou vencendo o primeiro jogo na Sul-Americana em casa. Então, pelo histórico e pelo jogo que eu vi ontem, eu acho que vai ser um confronto sem favoritos, com uma leve vantagem do Cuiabá por causa do fator casa. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Falando um pouco sobre essa partida, né? Eu observo que são duas equipes bem parecidas na forma de jogar, né? Tanto o Pintado comandando a equipe do Cuiabá, quanto Humberto Louser, que é comandante da equipe do Atlético Goianiense. Acredito que são duas equipes que têm as mesmas características de jogo, principalmente do meio para frente. Foi um jogo muito igual, analisando igual o Gabriel falou, né? O Atlético Goianiense acabou usando o fator casa, fez 1-0, mas o Cuiabá ali
conseguiu empatar com seu centroavante, o Elton, que não marcava 4 jogos, quebrou o jejum aí. E vejo um duelo muito aberto para a partida de volta, levando em consideração que são duas equipes que têm feito temporadas parecidas, né? Temporadas muito legal aí, tanto na Série A quanto agora na Copa Sul-Americana. Vejo um duelo aberto, o Cuiabá pode ter essa vantagem de usar o fator casa, mas também não podemos menosprezar o Atlético Goianiense, que tem feito uma grande temporada aí sob o comando do Huberto Louser. Bom, agora que a gente falou da Copa do Brasil, antes de passarmos para o próximo tema, vamos falar aí de quem está nos acompanhando, né? Quem está prestigiando o nosso Connect Sport. Temos recados, produção? Miguel Sanches, boa tarde, família Connect Sport. E chegou a melhor hora do dia. Desejo um excelente programa a todos. Muito obrigado, Miguel, sempre pela audiência do nosso programa, e um grande abraço para você. Espero que você curta o nosso programa hoje. E, bom, temos um recado de quem acompanha, dos nossos parceiros, né? Quem ajuda a fazer a transmissão do nosso Connect Sport, que é a Rede Banda Larga, tem um recadinho para vocês. Fiquem ligados. Quer experiência de verdade na web? Vem para a Rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Bom, tá aí o recadinho dos nossos colaboradores, né, que é a Rede Banda Larga, que ajuda a fazer a transmissão de toda a programação da Connect Brasil TV SP, entre eles o nosso programa Connect Sport. Os benefícios da Rede Banda Larga tá aí, né? Uma internet 600 megas por R$100, a gente não acha em qualquer lugar, somente na Rede Banda Larga, além da programação da TV Fibra, né, que contém 90 canais, entre eles o canal 6, que passa toda a transmissão da Connect Brasil TV, entre o nosso Connect Sport, que está passando nesse momento aí para mais de 30 mil assinantes de Barueri, Carapicuíba e região. Enfim, se você quer uma internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Tá aí os benefícios da Rede Banda Larga, os nossos colaboradores que ajudam a fazer a transmissão do nosso Connect Sport. Bom, meus comentaristas, a gente falou aí da Banda Larga, né? Agora vamos entrar no assunto da Série A, né? Vamos ter grandes jogos amanhã e vamos começar aqui detalhando primeiramente a rodada que teremos a partir de amanhã, né? Lembrando que teremos jogos amanhã por conta dessa sexta-feira de carnaval. Alguns jogos passarão amanhã e domingo. Bom, eu vou estar passando aqui para vocês os jogos da rodada, que terá abertura amanhã entre Bragantino e São Paulo, às 4h30 da tarde, jogando na Bia Bichedi. Teremos na Arena Barueri o Palmeiras enfrentando o Corinthians às 7 da noite. Teremos outro grande jogo, que é o Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Coritiba no Mineirão. No Alfredo Jaconi teremos Juventude Cuiabá. Na Ressacada teremos Goiás, Avaí e Goiás. E também teremos amanhã na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Flamengo, Fluminense Internacional, e já no domingo teremos 2 jogos, que é o Santos enfrentando a equipe do América Mineiro às 4 da tarde na Vila Belmiro e o Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Botafogo no Olímpico. O encerramento da rodada será na Arena Ressacada entre Avaí e Goiás às 8 da noite. Bom, tá aí a rodada desse Campeonato Brasileiro, essa terceira rodada com grandes jogos, e vamos debater alguns jogos aqui com a análise dos meus comentaristas, e eu começo por você, Gabriel. Vamos falar desse grande clássico que teremos entre Corinthians e Palmeiras. Com certeza esse jogo é o jogo mais esperado da rodada, né, por todo mundo, por ser um dos maiores clássicos do Brasil, se não for o maior, né, que é entre Palmeiras e Corinthians. Duas equipes que vivem um bom momento, apesar do Palmeiras ter começado um pouco mal o Campeonato Brasileiro, conseguiu um bom resultado contra o Flamengo na última quarta-feira e jogou bem, né, essa que é a verdade, que o Palmeiras foi bem, na minha opinião, contra a equipe do Flamengo. O Corinthians, que usou o time misto, né, para jogar com o time reserva, na verdade, né, para jogar contra a Portuguesa na quarta-feira, acabou saindo com um empate, né, que talvez não tenha sido um resultado tão bom assim, né, quanto foi, como foi o da equipe do Palmeiras. Mas mesmo assim, clássico é clássico, vai ser um jogão, com certeza. São duas equipes que têm 2 excelentes times titulares, né? Tanto o Corinthians, que vem como momento aí jogando com jogadores como William, Renato Augusto, Roger Guedes e tudo mais. E o Palmeiras também, que não precisa nem falar, né? Com jogadores como Dudu, Rony,
Rafael Veiga. Então é um jogaço. Acho que o Palmeiras leva um pouquinho de vantagem por jogar em casa, por ter o apoio do seu torcedor, né? Já que em São Paulo todos os clássicos são torcida única, né? Aqui no Rio é diferente, inclusive até 6-6 aqui no Rio, quando são jogos no Maracanã, né? Então acho que realmente vai ser um grande jogo. E tá com um cheirinho de empate, hein, Gabriel? Vai ser bem sincero. Duas equipes que têm uma forma também até parecida de jogar. A equipe do Corinthians também está tentando ainda se entrosar com o seu novo técnico, Vitor Pereira. Ainda não encontrou ainda a sua forma ideal. E lembrando também que o Corinthians, terça-feira, tem um jogo extremamente importante contra o Boca Juniors Libertadores. Ou seja, não pode vacilar, porque se perde para o Palmeiras, já vira crise para jogar contra o Boca na terça. Então, a equipe do Corinthians tem que entrar de olho, e o Palmeiras também precisa ver o olho, cara, porque se não pontuar nessa rodada, vai ficar difícil, vai ficar já muito longe dos líderes. A equipe ainda não venceu no Brasileiro, em 3 jogos são apenas 2 pontos, né? A equipe conquistou, foram 2 empates e uma derrota, e desses 3 jogos, 2 contra as equipes que realmente não devem ficar na parte de cima da tabela. Então tem que abrir o olho, porque a situação está ficando esquisita. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. E temos recado, produção, de quem acompanha o nosso Connect Sport. Tá aí o Gustavo, fala sobre o Santos. Com certeza, Gustavo, a gente vai estar falando aqui sobre o Santos daqui a pouco, né? O Santos que nesse final de semana vai jogar aí contra a equipe, a gente detalhou aqui, a gente vai estar falando, esqueci agora que o Santos vai jogar, mas a gente vai estar falando sobre o Santos aqui daqui a pouco. Bom, Daniel, fique à vontade agora para você detalhar o que você analisa sobre essa partida entre Corinthians e Palmeiras. Para este jogo, a vitória é importante para as duas equipes, principalmente para o Palmeiras. O Palmeiras não está bem no Campeonato Brasileiro, acompanhando a satisfatória até aqui, de 9 pontos jogados, conseguiu apenas 2, ou seja, já perdeu 7 pontos, e o Corinthians precisa vencer para continuar perto da liderança, né? Já que conseguiu 2 vitórias consecutivas. Eu acho que o Palmeiras leva uma leve vantagem por conta do fator casa, por mais que a equipe não vive em um bom momento no Campeonato Brasileiro. Fez um bom jogo contra o Flamengo, achei, embora eu acredito que a equipe do Flamengo foi superior. E o Corinthians, por mais que tenha empatado com a Portuguesa, está conseguindo se encaixar aos poucos. O Roger Guedes está voltando a jogar bem, o Renato Augusto, o William. Agora, no geral, eu acho que é um jogo bastante aberto, sem favorito. Qualquer uma das equipes podem vencer a partida, então eu acho que esse confronto tem cara de empate. Tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né, falando um pouco sobre essa partida. Lembrando que o Santos enfrenta o América Mineiro. O Gustavo aí frisou aí sobre o Santos. Vamos estar falando do Santos daqui a pouco, né? O que a gente pode esperar dessa partida do Santos enfrentando a equipe do América Mineiro. Bom, falando propriamente sobre essa partida do Corinthians enfrentando a equipe do Palmeiras, é um diferencial de fatores para ambas as equipes, né? O Palmeiras ainda oscilando nesse início de Campeonato Brasileiro, precisa bastante da vitória, e o Corinthians que tem um início muito promissor dentro desse Campeonato Brasileiro, né? Com 2 vitórias aí, uma pelo Botafogo vencendo por 3-1 e outra com o Avaí vencendo por 3-0. Acredito que pro Corinthians, aí o Corinthians entra com aí dentro do Campeonato Brasileiro uma partida um pouco mais tranquila, mas precisando da vitória, já que na próxima terça tem um duelo difícil contra o Boca Juniors, e com certeza se o Corinthians vencesse essa partida, elevaria a moral para enfrentar a equipe do Boca Juniors pela Libertadores. E já o Palmeiras, que tem um bom início na Libertadores, mas que oscila dentro desse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisa vencer essa partida contra o Corinthians, pois se não vencer, fica numa situação delicada aí. O time alviverde conquistou só 2 pontos até nesse início de Campeonato Brasileiro, né? E o Palmeiras seria de suma importância a vitória alviverde para começar a engrenar aí dentro do Campeonato Brasileiro. Teremos grandes jogos aí nessa Série A, e outro que vamos estar abordando agora é o Flamengo, né? O Flamengo que vai entrar em campo aí contra o Atlético Paranaense. Gabriel, na sua análise, o que podemos esperar sobre esse duelo? Podemos esperar muita dificuldade pelo lado do Flamengo, cara. O Flamengo que historicamente sempre teve muita dificuldade de jogar na Arena da Baixada. Ano passado foi lá 2 vezes, foram 2 empates, né? Inclusive um com o Flamengo empatando o jogo aos 50 e o outro com o Atlético Paranaense empatando o jogo aos 45 do segundo tempo, né? Então nunca é jogo fácil para o Flamengo. Será um jogo, acho que aliás, vai ser um excelente teste para o treinador Paulo Souza, que vive um bom momento, é verdade. O Flamengo engrenou uma sequência boa, apesar de ter empatado com o Palmeiras na última rodada. O Flamengo jogou bem, mereceu ter ganhado, na minha opinião.
teve as melhores chances da partida, tem usado muito bem o Arrascaeta, né, cara? O Arrascaeta virou esse homem de confiança total do Paulo Souza. Ele já era, com certeza, um craque antes, né? Mas o que ele vem jogando no comando do Paulo Souza nessas últimas 4 partidas é simplesmente fantástico. Eu tive em loco para acompanhar o último jogo do Flamengo e Palmeiras. É impressionante você ver o Arrascaeta dentro de campo, né, cara? Como ele se movimenta, como ele domina o jogo com uma facilidade incrível, né? Ele tem um toque de bola diferenciado, craque, na minha opinião, e vem jogando demais. Né? O Gabigol voltou a jogar bem, voltou a demonstrar vontade, demonstrar raça. Jogou muito bem também contra o Palmeiras, na minha opinião. O Flamengo tem um desfalque muito importante, que é o Bruno Henrique, né? Aliás, o departamento médico do Flamengo está lotado, né? Ele quase forma o time inteiro, né? Jogadores como o Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, o Pablo voltou agora, mas também estava, o Ayrton Lucas, que também é um contratado novo, o Vitinho, o Bruno Henrique. Então, assim, são muitos jogadores que estão no departamento médico e o Flamengo está com muitos desfalques, e mesmo assim está jogando muito bem. E essa partida, na minha opinião, é a partida para o Paulo Souza se afirmar. Se o Flamengo ganhar e ganhar bem, o Flamengo tem tudo para engrenar uma sequência muito boa, muito difícil, e o Flamengo precisa ganhar também, né, cara? Porque o Atlético Mineiro joga contra o Curitiba, o Atlético já tem 2 vitórias, o Corinthians também tem 2 vitórias, e se o Atlético ganha e o Flamengo não consegue ganhar, já abre uma vantagem boa aí para a equipe do Flamengo, que o Flamengo ainda vai ter um jogo a mais ainda, né, porque jogou contra o Palmeiras a partida adiantada na última quarta-feira. Então acho que o Flamengo tem condições de ganhar, é o favorito, na minha opinião, apesar de tudo, porque o Atlético Paranaense vive um péssimo momento, tirando, óbvio, a vitória contra o Tocantinópolis na última quarta-feira. É uma vitória que já era esperada, era a obrigação do Atlético Paranaense vencer, e venceu bem por 5-2, mas se você pegar o Brasileiro, a equipe não venceu ainda não sequer marcou gols, né? Foram 2 derrotas, eliminado no Campeonato Paranaense por Curitiba, perdeu a Recopa para o Palmeiras, no campeonato, na Copa Libertadores começou até bem com um empate, uma vitória em casa, mas é uma equipe que não marca muitos gols e vem sofrendo bastante gols lá atrás. Então acho que o Flamengo é o favorito e precisa ganhar, precisa dessa vitória para o técnico Paulo Souza se afirmar cada vez mais. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanz detalhando, né? O Paulo Souza, por parte do Flamengo, buscando ainda encontrar um esquema tático e um time ideal para a sequência da temporada. Tem como seu grande destaque o De Arrascaeta, né? Que tá jogando demais e tá sendo um diferencial dessa equipe do Flamengo. O Everton Ribeiro também vem numa crescente. O Lázaro, como a gente mesmo frisou. Esqueci de falar. Isso aí. Verdade. E também, por parte do Atlético Paranaense, o início de trabalho, né, do técnico Fábio Carille, que até o momento tem 2 vitórias frente ao comando da equipe paranaense, a vitória contra o The Strongest na Libertadores e a vitória contra a equipe do Tocantinópolis, pelo placar de 5-2, e jogando na Arena da Baixada, teremos um grande jogo, né? E eu já aproveito e passo para o Daniel. O que podemos esperar, Daniel, aí na sua análise sobre essa partida? Bom, se você ver o histórico do Flamengo na Arena da Baixada, a tendência é que a partida seja bastante complicada, porque o Flamengo sempre tem muita dificuldade de jogar lá. Quando não perde, acaba conseguindo no máximo empate. Embora tenha conseguido uma vitória por 2-0 em 2019, com 2 gols do Bruno Henrique, se eu não me engano também venceu na Arena da Baixada pela Copa do Brasil em 2020. Falando agora sobre o jogo... Sim. O Atlético Paranaense não vive em um bom momento, foi eliminado do Campeonato Paranaense pelo Curitiba, está com 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Fábio Carille está chegando, está tentando encontrar seu melhor time, né? Perdeu alguns jogadores importantes, como o goleiro Santos, também perdeu no começo da temporada o Nicão, que foi para São Paulo. Já a equipe do Flamengo está em uma crescente, jogou melhor contra o Palmeiras, merecia até a vitória pelo jogo que a equipe fez uma grande partida também contra o São Paulo, e aos poucos você vê que o ataque está evoluindo. O Arrascaeta é um meia que dispensa comentários, é impressionante, ele joga na ponta direita, aparece na esquerda, aparece no meio, o cara joga em todas as funções do meio de campo. Tem também o João Gomes, que é tão bom quanto o cantor, vem jogando muita bola, deu ótimo passe, marca muito bem, o cara consegue fazer várias coisas dentro de campo. Tem também o garoto Lázaro, né, que vem substituindo bastante o Bruno Henrique com autoridade, vem dando assistência, dá ótimos passes, que também não é o Lázaro Ramos, também não é o serial killer, enfim, né. E tem o Gabigol também, né, cara, tá jogando bem também, voltou a fazer seus gols. Tem o Everton Ribeiro, que é um ótimo jogador. Quando ele está bem na partida, a equipe do Flamengo consegue produzir bastante.
Portanto, eu acredito que, apesar de o Flamengo ter problemas de jogar na Arena da Baixada, sim, na minha opinião, é o favorito para conquistar os 3 pontos dessa partida. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy detalhando um pouco, dando seus palpites sobre essa partida entre o Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Flamengo. Bom, temos recado, produção, de quem está acompanhando o nosso Connect Sport hoje. O Lucas Rangel tá aí, o nosso jornalista, né? Boa tarde, um excelente programa. Ontem fez uma participação especial aí no nosso programa. Muito obrigado, Lucas, pela audiência. Um abraço, meu amigo. Temos também o Guilherme Soares. A mecânica Simas Tour. Aí, tá tirando. Está assistindo a live. Tamo junto, abraço. Tá me tirando, hein, Guilherme? Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês. Um abraço, pai. Obrigado pela audiência. Guilherme, aqui na mecânica somos todos vascaínos. Será que nossa situação está tão ruim assim? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar, Guilherme, aí sobre o Vasco, né? O Vasco ontem que teve um vídeo lamentável, né, da torcida aí fazendo uma pressão sobre o trabalho do Zé Ricardo, né, os jogadores. Aí daqui a pouco a gente vai estar falando no nosso programa da Série B e vamos estar falando aí sobre o Vasco, né? Bom, meus comentaristas, agora continuando na Série A, vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense que enfrenta no Maracanã a equipe do Internacional. Gabriel, na sua opinião, o que podemos esperar dessa partida? Acho que o Fluminense vem numa fase um pouco complicada, apesar de ter conseguido aí uma vitória suada, né, contra a equipe do Vila Nova, até uma vitória que possa até dar uma moral para a equipe, né, depois de estar perdendo por 2-0, conseguir uma virada para 3-2. O Inter também, no momento, né, era para ter jogado essa semana na Copa do Brasil, se não tivesse sido eliminado pelo Globo lá atrás, né, então realmente perdeu aí uma oportunidade de disputar uma competição que é a Copa do Brasil. O Fluminense joga em casa, tem o apoio do seu torcedor e por isso, na minha opinião, acredito que o time tricolor seja o favorito para a partida de amanhã. O time do Fluminense hoje, na minha opinião, é uma equipe que está melhor com o Internacional em todos os aspectos, né? Seja em entrosamento, seja também até em qualidade, tem jogadores de qualidade. O Internacional realmente não vive um bom momento, a equipe foi eliminada no Campeonato Gaúcho para o Grêmio, eliminada na Copa do Brasil, como eu bem falei, o Globo, teve um início complicado no Brasileirão, apesar de tudo isso, conseguiu uma excelente vitória, né, na despedida do D'Alessandro, mas foi uma vitória suada demais aos 45 do segundo tempo, com o Fortaleza perdendo pênalti com o Pikachu, né, então realmente a equipe do Inter desculpa, vem tendo bastante dificuldade, então acho que por todos esses fatores, acredito sim que o Fluminense seja favorito, o Abel aí encontrando o jeito do Fluminense jogar, encontrando também um jeito de botar os experientes junto com os mais jovens e com isso não perder também tanto vigor físico, né? Jogadores aí como o Ganso ganhando mais destaque, tá jogando bem, é verdade. O Cano dispensa comentários, o Fred voltou a marcar depois de muito tempo, né, na última terça-feira. Então o Abel precisa desses caras, porque esses caras são importantes, né? Ainda tem a volta talvez aí do Felipe Melo, né? O Igor Bigode também jogando muito bem, e ao mesmo tempo tem jogadores como Martinelli, André, Luiz Henrique, jogadores também de extrema qualidade. Então o Fluminense, na minha opinião, para esse jogo é o favorito e precisa vencer, e se vencer vai dar um bom salto na tabela, vai lá para a parte de cima, então precisa dessa vitória. O Inter vem para o Rio para tentar beliscar um pontinho e quem sabe até uma vitória. Eu acho que é um jogo equilibrado, mas com um pouco de favoritismo pro lado tricolor. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos. Daniel, agora eu gostaria de saber, na sua análise, o que podemos esperar desse confronto entre Fluminense e Internacional? Apesar de o Fluminense ter dado uma oscilada nos últimos jogos, conseguiu uma vitória bastante apertada em cima do Vila Nova, eu acho que é o favorito para conquistar a vitória para esse jogo, porque também a equipe do Inter vive uma temporada catastrófica até aqui, né? Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Globo, foi eliminado do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, conseguiu vencer o Fortaleza, tudo bem, na despedida do D'Alessandro, porém foi uma vitória bastante suada. Então, eu acho que o Fluminense tem mais jogadores para decidir a partida, tem o Cano, tem o Paulo Henrique Ganso, que vem fazendo uma boa temporada até aqui. Não é mais aquele Ganso do Santos, mas talvez seja o Ganso do São Paulo, que também é um bom jogador. Tem também o Luiz Henrique, tem o Martinelli, tem o John Arias. Então, por conta de jogar em casa e também pelos jogadores, eu acredito que o Fluminense é favorito para vencer a partida.
Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, e agora eu gostaria de saber de você, Gabriel. Essa rodada ainda teremos grandes jogos. A sua análise, o que podemos esperar dos demais jogos? Lembramos que teremos aí Santos e América Mineiro, Red Bull Bragantino e São Paulo, Atlético Mineiro e Coritiba. O que na sua análise podemos esperar dos demais jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro? Acho que do jogo do Atlético Mineiro e Coritiba, acho que a gente espera a vitória do Atlético Mineiro, apesar do Coritiba vem vindo, né, de um excelente momento. A equipe ganhou do Santos, né, na Copa do Brasil na quarta-feira, com o Aleph Manga jogando demais. Tem uma equipe bem boa, a equipe do Coritiba. É uma equipe que, dos últimos Coritibas que tivemos, esse é o melhor Coritiba, assim. Então é o Atlético Mineiro, mas acho que o Atlético, por jogar em casa, no Mineirão, chegar a 3 jogos, 3 vitórias. Falando um pouquinho do São Paulo, cara, o Paulo precisa dar uma resposta ao seu torcedor, depois do Flamengo no domingo passado. Suou para conseguir um empatezinho com o Juventude. No Alfredo Jaconi, a gente falou muito sobre isso na terça-feira, né, que o jogo seria muito difícil para o São Paulo. Foi, né, o São Paulo saiu atrás do placar, conseguiu buscar um empate de forma até heróica. E agora, então, joga contra o Bragantino, que vem embalado, né, cara? O Bragantino conseguiu vencer o Goiás por 2-1 jogando fora de casa. Já tinha também vencido aqui pelo Atlético Goianiense por 4-1. Por 4-0, desculpa, na semana passada. É um jogo, para mim, na minha opinião, é um dos grandes jogos dessa rodada também, por ser duas equipes que ultimamente vem se encontrando, tem sido excelentes jogos, né? Então eu espero mais um bom jogo entre São Paulo e Bragantino. O Santos, né, cara? O Santos vem numa fase um pouco oscilante, né? Vem oscilando um pouquinho. Começou com a vitória sobre a equipe do Coritiba por 2-0, perdeu de novo pro Coritiba, agora joga contra o América Mineiro e tem tudo para ganhar, né? O Santos tem uma molecada muito boa, jogadores como o Ângelo, Marcos Leonardo, tem o Léo Batistão também, que está jogando muito bem, tem o goleiro João Paulo, que é uma muralha realmente lá no gol do Santos. Então acho que o Santos é o favorito por essa partida, por jogar em casa, com o apoio do seu torcedor, tem tudo para conquistar uma boa vitória na Vila, domingo 4 da tarde, né? Então o Santos consegue vencer essa partida. Já a equipe do Botafogo, né, cara, que conseguiu um excelente resultado contra a equipe do Ceilândia na quarta-feira por 3-0, jogando pela Copa do Brasil. Joga contra o Atlético Goianiense no domingo. Um jogo difícil para o Botafogo. O Atlético Goianiense está encardido, tem uma vitória, né, não consegue vencer há algum tempinho. Então, o Botafogo vai ter um jogo muito complicado contra a equipe do Atlético Goianiense e acho que está com uma carinha de empate esse jogo. Então, assim, esses são os meus é o que eu acho que vai acontecer nesse final de semana no Brasileirão. São grandes jogos, uma rodada com jogos bastante interessantes, e estou animado para ver como é que vai ficar isso daí. É isso aí, nosso comentarista Gabriel Santos dando seus palpites, né? E com certeza teremos grandes jogos nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, Daniel, gostaria de saber a sua análise aí sobre essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro eu vou falar sobre o jogo de Atlético Mineiro e Curitiba. Curitiba que vive em bom momento, tem o Aleph Manga que vem fazendo uma ótima temporada. Agora o Atlético Mineiro, para mim, é a melhor equipe do Brasil, tem ótimos jogadores, o Hulk vem jogando muito ainda, tem jogadores no banco também, como o Eduardo Sacha, tem o Savarino. Então eu acho que o Atlético Mineiro é favorito e conseguirá a vitória sem muitas dificuldades. O Santos precisa dar uma resposta para sua torcida, né? Embora tenha vencido o Coritiba por 2-1 na última rodada, é uma equipe que vence, mas não convence. E o América Mineiro vive em um momento de recuperação com a chegada do técnico Wagner Mancini. Então acho que o jogo vai ser empate. Atlético Goianiense e Botafogo são duas equipes que vivem um bom momento. O Botafogo conseguiu vencer o Ceará por 3-1 no final de semana, venceu o Ceilândia por 3-0 pela Copa do Brasil, merecia até um placar mais elástico. O Atlético Goianiense também tem ótimos jogadores, vive uma boa temporada, venceu os 2 jogos da Copa Sul-Americana, como eu já falei. Tem o Shailon, tem o Elton Rato, que vem vive uma boa temporada, tem o Jorginho e etc. Então acho que esse jogo será empate, né? Voltando a falar agora sobre o Botafogo, além da vitória, o técnico Luiz Castro vem aos poucos conseguindo encaixar a equipe. Tem o Lucas Piazon, o Canu vive em um excelente momento, mas para esse jogo eu acredito que será empate. Outro jogo para falar também, São Paulo e Bragantino. Eu acho que São Paulo e Bragantino é favorito, na minha opinião, porque a equipe de São Paulo vive em momentos de altos e baixos, faz um jogo ruim aqui, outro jogo ruim ali,
Então, acredito que o time do Rogério Ceni ainda oscila bastante. E o Bragantino é uma equipe mais constante, tá bem na Libertadores, tá bem também no Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Goianiense, que é uma equipe chata, por 4-0. Então, eu acho que o Bragantino é favorito para essa partida. Tem mais alguma coisa? Essa colocação é do nosso comentarista Daniel. É que eu lembro os jogos que eu lembro agora são isso, tá? É isso aí, Daniel. É isso aí, o nosso comentarista Daniel Godoy falando aos seus destaques dessa rodada da Série A, né? Teremos grandes jogos. E meus comentaristas, o Gabriel, da sua família vem esse comentário aqui, eu achei muito interessante. Não estava na nossa pauta, mas eu acho muito importante a gente frisar isso, que é uma pergunta do Miguel Sanches. Eu vou estar passando aqui para vocês e eu quero saber a resposta de vocês, meus comentaristas. O Miguel Sanches, ele colocou assim: o Santos foi muito prejudicado contra o Coritiba no jogo válido pela Copa do Brasil, pois teve um pênalti claro não marcado pela arbitragem. Pergunto a vocês, como uma competição tão valiosa como a Copa do Brasil não utiliza o VAR nessa fase da competição? Por ser uma competição eliminatória desde o seu início, o VAR é imprescindível para não ter injustiça com nenhum clube. Bom, tá aí a colocação do Miguel Sanches, exatamente, Miguel. Uma colocação muito interessante falando sobre o VAR na Copa do Brasil, né? Lembrando que o VAR é uma ferramenta importante, né, para lances polêmicos e deveria estar na Copa do Brasil, né? Eu já passo essa pergunta para vocês, Gabriel e Daniel. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa colocação do Miguel. Muito bem colocado, né, pelo Miguel. Acho que sim, o VAR tem que estar na Copa do Brasil, e o VAR também tem que estar na Libertadores, né, cara? A gente viu erros nessa rodada de Libertadores que foi algo assim bizarro, como no jogo do Sport Cristal com a Universidade Católica, onde a bola bate na mão do jogador do Católica e ele dá pênalti pro Católica. Então, realmente, acho que o VAR tem que estar presente, sim. Estamos em 2022, não estamos mais em 2010, 2011, então, assim, temos que ter o VAR. Como bem nosso telespectador falou, na partida do Santos, o Santos foi prejudicado. O Vila Nova, na minha opinião, foi prejudicado contra o Fluminense, porque a falta foi fora da área, na minha opinião. Então, realmente, a gente tem que... a CBF precisa tomar uma atitude e colocar o VAR, né, cara? Porque a Copa do Brasil é uma competição que vale tanto dinheiro, né, cara? Então, perde um pouco do prestígio com esse tipo de coisa acontecendo. Então, realmente, o VAR precisa. Tanto na Copa do Brasil, como na Libertadores também, precisamos ter o VAR nessas competições, né, tanto para a Conmebol como para a CBF. Se quiserem valorizar essas competições, precisam colocar o VAR. Tá aí a resposta, né, dessa colocação do Miguel, nosso comentarista Gabriel Sanches respondendo essa pergunta. Agora, Daniel, gostaria de saber a sua colocação aí sobre o VAR na Copa do Brasil. Eu também acho inadmissível uma competição tão grande quanto a Copa do Brasil, às vezes também Libertadores, não ter o VAR implementado na fase de grupos, porque os erros ainda continuam acontecendo, que nem na Copa do Brasil. O Santos teve um pênalti não marcado, o jogo contra o Vila Nova, a falta foi fora da área e o juiz marcou pênalti. Então, eu acho inadmissível a CBF não colocar VAR na Copa do Brasil por ser uma competição tão grande. Bom, tá aí a resposta da pergunta do Miguel, né? O Daniel também detalhando a sua resposta. Eu tô mais ou menos com os meus comentaristas, acredito que por ser uma competição tão vasta e tão valiosa, deveria ter sim essa tecnologia. Por mais que o VAR eu ainda tenho receio, principalmente aqui no Brasil, né? Os árbitros não tomarem a decisão num curto prazo, né? O que deveria ser feito. Muitas partidas às vezes demoram bastante, mas eu acredito que o VAR é um instrumento importante, principalmente para decisões, né? Em determinados lances em uma partida da Copa do Brasil. E por ser uma competição vasta, envolver grandes times e pelo o aporte financeiro que essa competição tem, com certeza deveria ter o VAR, porque senão é igual a colocação do Miguel. Alguns times, inclusive times de menor expressão, que tem calendário somente para a Copa do Brasil, pode ser prejudicado em o jogo vale demais, né, cara? Essas equipes. Oi? Pode falar, Gabriel. O jogo vale demais para essas equipes, né, cara? Com certeza. O Vila Nova é um jogo muito importante, são 3 milhões em jogo, cara. Para esses times de Série B, Série C, 3 milhões é muita coisa. Então, realmente, essas equipes acabam sendo prejudicadas, né? Exatamente. Deveria ter o VAR na Copa do Brasil, né? Daniel, pode falar. Sim. É claro que tem algumas coisas relacionadas ao VAR que ainda me incomodam, como a questão do impedimento. Às vezes, o jogador está a uns 3, 4 metros acima da área, mas a orientação
mandar o bandeirinha deixar o jogo seguir. O problema disso é que, além de atrasar o jogo, algum jogador pode acabar sofrendo lesão de maneira desnecessária. E às vezes também, com o VAR, o bandeirinha acaba perdendo um pouco a função dele, né, dentro de campo, principalmente também porque às vezes com essa coisa de deixar o jogo seguir. Mas acontece bastante ao contrário também, né? Acontece ao contrário, se você for lembrado do jogo entre Chapecoense e Flamengo, o Gabigol saiu de trás do campo, né? De defesa, e ia fazer o gol, já tinha até driblado o goleiro, e na minha opinião foi o pior erro do ano passado do Campeonato Brasileiro. Não, foi um erro grotesco. E era um jogo importante. Oi? Não, foi um erro grotesco aquilo, porque o Gabigol estava saindo do campo de defesa. E isso é uma questão básica. Quando o jogador sai do campo de defesa, não tem como ter impedimento. Sim. Então, ele ia fazer o gol, era um jogo importante para o Flamengo. Se o Flamengo vencesse, poderia até chegar no Atlético Mineiro. Então, realmente, tanto acontece, né, como o Daniel falou aí, nessas situações, o jogador está 4 metros na frente, também acontece quando o jogador está em posição legal e o juizão, o bandeirinha, levanta lá a bandeira e acaba assinalando impedimento que algumas vezes não é bem marcado, né? Então realmente o VAR precisa sim mudar. Inclusive ontem eu estava vendo o jogo entre Burnley e Southampton do campeonato inglês, teve um lance que foi um pouco duvidoso no segundo tempo, um possível gol para o Burnley, onde o juiz dá o gol e em aproximadamente 45 segundos ele já marca o impedimento, que era até aqui no Brasil seria impedimento duvidoso, lá eles marcaram em 45 segundos e já seguiu o jogo sem reclamação. Então realmente eu acho que o VAR precisa ser assim aqui no Brasil. Aqui no Brasil fica às vezes 5, 6 minutos para o juiz dar um gol que a gente vê claramente que estava ilegal, né, e os jogadores lá enfurnados lá em cima do juiz. Então precisa mudar tanto a atitude dos juízes, a atitude do pessoal do VAR, a atitude dos jogadores, precisa mudar tudo. Essa que é a verdade. É isso aí, tá aí os nossos comentaristas, né, falando um pouco sobre o VAR e uma grande colocação aí do Miguel Sanches sobre esse assunto. Temos recadinhos, produção, de quem acompanha o nosso Connect Sport. O Henrique Saragov, me explica a situação atual do Grêmio e como, e como isso afeta ele. Exatamente, já que você falou aí, já vamos entrar nessa situação do Grêmio aí, mas antes da gente falar da Série B e falar do jogo do Grêmio, temos um recado aqui do programa novo que vai estrear aqui no nosso, já estreou no nosso Connect Sport, mas a partir de hoje em novo horário, né, segunda-feira às 7 da noite, temos o nosso programa aí, o de prosa com o Marciano Falcão, né, um programa no qual ele traz aí várias pessoas para ter um bate-papo exclusivo e na segunda-feira às 7 da noite ele vai receber 4 convidados aí, né? O Flávio Fragoso, né? O Renato Brito, delegado, além do Dr. Marcelo e o Capitão Lima, falando um pouco da segurança pública aqui no município de Carapicuíba. Então eu convido vocês a ficarem ligados no programa de prosa com Marciano Falcão, em novo horário a partir de hoje, toda segunda-feira às 7 da noite, no qual ele recebe pessoas aqui da cidade, do município, da região, para ter um bate-papo super agradável. Então eu convido vocês a acompanharem o programa de prosa com Marciano Falcão toda segunda-feira às 7 da noite pelas redes sociais da Connect Brasil TV SP. E temos comentários, produção? Gustavo Félix, você acha que o Flamengo é time? Tá aí a colocação do Gustavo Félix. O Flamengo é seleção. Flamengo é seleção? Aí tá aí as respostas dos nossos comentaristas e todos que estão acompanhando o nosso Connect Sport. Bom, pessoal, como o nosso próprio telespectador falou aí do Grêmio, né? Vamos entrar na Série B, né? A Série B que teve início ontem com a vitória do Grêmio sobre a equipe do Guarani pelo placar de 3-1. E antes de falarmos dessa vitória, vamos estar falando aí dessa rodada da Série B, né? A Série B também aí vamos ter jogos aí nesse final de semana. Já tivemos a abertura de 2 jogos aí dessa Série B, que foi o Vila Nova empatando com o Novo Horizontino pelo placar de 0... Deixa eu ver. Não, perdão. Tivemos o jogo entre Londrina e Novo Horizontino, empatando em 1-1, a vitória do Grêmio sobre a equipe do Guarani pelo placar de 3-1. E hoje teremos o jogo entre CSA e Bahia, Criciúma e Sport Recife, Sampaio Correia e Brusque, Ituano e Vila Nova, Vasco enfrentando a equipe da Chapecoense, Ponte Preta e CRB, um confronto mineiro entre Tombense e Cruzeiro e o encerramento da rodada com Náutico e Operário. Bom, meus comentaristas, agora eu passo para você, agora vamos falar da Série B. Primeiro eu gostaria que vocês detalhassem um pouco a opinião de vocês sobre essa vitória do Grêmio aí contra a equipe do Guarani, com 3 gols aí, ó, desse cara aí, o Diego Souza.
É, só um comentário, Gabriel. Na verdade, hoje teremos apenas 2 jogos, que é entre CSA e Bahia e Chapecoense e Vasco. Então, são apenas 2 jogos. A rodada segue amanhã no sábado, aí, com todos os outros jogos que você falou. E o Grêmio, né, cara? Excelente vitória do Grêmio, vencendo por 3-1 contra uma equipe difícil. O Guarani tem uma equipe bastante complicada de se jogar contra. E uma vitória para dar moral pro Grêmio, como você bem frisou, o Diego Souza marcando 3 gols. A torcida até foi em bom número para do Grêmio, viu um bom jogo. E o Diego Souza aí, Diego Souza, né, como o torcedor do Grêmio tá falando aí, marcando 3 gols. Ele é um cara diferenciado, né? Essa é a verdade. Ele na Série A sempre marcava gols, e na Série B, na minha opinião, vai sobrar. Se jogar o que sabe, é artilheiro, melhor jogador, com o pé nas costas, porque é um cara que é bem decisivo, um cara que gosta de marcar gols e um cara que joga muita bola, né? O famoso andarilho do futebol brasileiro, mas um andarilho que passou em quase todos os times grandes, né, cara? Passou aqui no Vasco, Fluminense, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio. Então, é um cara que jogou em muitos times e conhece bastante o futebol brasileiro, conhece os atalhos do campo e vai ser um cara de extrema importância se o Grêmio quiser subir aí, e vai usar bastante o Diego Souza, principalmente nas suas armas mais fortes, né, que é a cabeçada, a finalização com a perna direita, que é muito boa também. É um cara que não está mais na sua melhor forma física, né, é verdade, mas é um cara que, se a bola cair no pé dele, ele vai botar para dentro. E se ficou provado ontem com os 3 gols marcados aí pelo Diego Souza, uma vitória importante para o Grêmio, que vinha de uma situação um pouco complicada, né? Tinha perdido para o Chapecoense na rodada anterior, já tinha começado com empate com a Ponte Preta, então consegue, sabe, vai dar moral para a equipe do Grêmio. É uma vitória muito interessante e afetou bem o Grêmio, né? Só para deixar claro aí, o Diego Souza afetou bem o Grêmio aí com os 3 gols e a excelente vitória por 3-1. Então tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos, né? O Grêmio conquistando uma vitória muito importante contra a equipe do Guarani, jogando no Estádio Olímpico por 3-1, né? E o diferencial é o Diego Souza, né? Uma vitória que dá confiança pro Grêmio aí na Série B, o Grêmio que ainda não tinha encontrado o melhor futebol. Agora, com essa vitória, pelas peças que tem, o Grêmio tem tudo para poder engrenar e fazer uma boa Série B. Gostaria de saber aí a sua análise, Daniel, sobre essa vitória do Grêmio. Foi uma vitória bastante importante para a equipe do Grêmio, vencer o Guarani. Um jogo até disputado, o goleiro Breno fez boas defesas. A equipe do Guarani, apesar da derrota, conseguiu até criar algumas chances. Falando agora sobre o Grêmio, foi uma vitória para dar confiança, né? Precisava muito dessa vitória. Empatou com a Ponte Preta na estreia por 0-0, depois perdeu para a Chapecoense em casa por 1-0. E graças ao Diego Souza, o Grêmio ontem conseguiu uma bela vitória, né? Diego Souza, que jogou em vários times, né? O que o Diego Souza tem de time, eu tenho de mulher. Enfim, né? Que jogador Diego Souza, ele joga em várias funções, centroavante, joga na ponta. Que jogador. Daniel, você mete louco, mano. Será que tem mesmo? Esse Daniel é fogo, velho. Tá aí o nosso comentarista do Connect Sport, Daniel Godoy, aí, dando a sua opinião sobre esse jogo do Grêmio, essa vitória do Grêmio aí sobre o Guarani pelo placar de 3-1. Gabriel, agora que a gente já tá falando da Série B, falamos da vitória do Grêmio, né, que abriu essa terceira rodada. Na sua opinião, o que podemos esperar dessa rodada aí da Série B, né? Lembrando que teremos grandes jogos, né? O duelo mineiro entre Tombense e Cruzeiro, a Chapecoense jogando na Arena Condá enfrentando o Vasco, né? A gente acabou de comentar do Vasco. Gostaria de saber aí a sua análise aí do que podemos esperar dessa rodada da Série B. Falando então um pouquinho do Vasco, né, cara? Aqui no Rio, realmente, a situação do Vasco não é boa. Como você bem frisou lá no começo do programa, ontem tínhamos então um protesto, né? A torcida organizada foi lá cobrar o Zé Ricardo, cobrar o Nenê também, né? Pela questão do lance da faixa de capitão, né? E depois o Nenê jogou a camisa, a torcida jogou de volta. Então a situação do Vasco realmente não é nada boa. A verdade é que, na minha opinião, cara, pra ser bem sincero, acho que uma parte da torcida do Vasco se iludiu muito com a questão da SAF, mas é uma coisa que requer tempo. Acho que a do Botafogo, o Botafogo está na Série A, eu acho que já leva um pouco mais de vantagem, né, sobre a SAF do Vasco. O Vasco ainda está na Série B, é um processo de mais tempo, que vai demorar, e a torcida do Vasco precisa ter paciência. O time do Vasco, bem verdade, que não é bom. As contratações que o Vasco fez ainda não é de nível, então o Vasco precisa contratar mais, precisa melhorar seu time, se quiser pensar em algo mais. Porque com esse time, na minha opinião, não sobe, aqui precisa melhorar muito o rendimento. Lógico, o Nenê é um craque, na minha opinião, é um cara que faz a diferença
na Série B, mas é um cara que não tem mais 35 anos, nem muito longe, né? É um cara que já tem mais de 40 anos, então realmente não vai aguentar jogar todos os jogos. É jogo no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, então é jogo para tudo quanto é lado. É realmente muito complicado para o Vasco essa competição. Para todos, né, cara? Ver o Grêmio aí começou mal, o Cruzeiro também já começou com derrota, o Vasco ainda não venceu. Então todos os times grandes, né, cara, nessa Série B até agora não conseguiram mostrar seu melhor futebol, não conseguiu deslanchar ainda. Então o Vasco tem uma tarefa dificílima hoje contra a Chape. A Chape vem jogando bem, conseguiu a vitória contra o Grêmio, né, na Arena do Grêmio na última rodada. Então o Vasco vai ter que realmente jogar muito se quiser sair com a vitória. Tem condições sim de vencer, mas não vai ser jogo fácil, longe disso. Inclusive hoje acho que a Chapecoense é levemente favorita sobre a equipe do Vasco, porque jogar na Arena Condá não é fácil, nunca foi, né, cara? Mesmo quando a Chape estava na Série B, quando a Chape também esteve na Série A, foi muito difícil jogar lá. O próprio Vasco já perdeu lá, o Inter tomou de 5-0 lá. Então realmente é muito complicado jogar na Arena Condá e o jogo não será nada fácil para o Vasco. Falando um pouquinho agora do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um jogo aí bastante interessante contra o Tombense, né, o Clássico Mineiro. Estou curioso para saber. Acho que o Cruzeiro é sim o favorito, mas o Tombense aí que foi para a Série B, muito legal isso também. Então, acho que o Cruzeiro vai jogar em casa, né, por ser em Minas Gerais a partida. Acho que o Cruzeiro tem tudo para sair com uma grande vitória. E também falar um pouquinho do Bahia, né, cara? O Bahia também joga hoje. O Bahia é o líder da Série B, com 2 jogos, 2 vitórias, ainda não tomou gol. Venceu bem a equipe do Cruzeiro, venceu o Náutico. Vem de empate complicado contra o Azures, né, que não tem nem divisão na última terça-feira pela Copa do Brasil. Então vem um pouco mais tranquilo para essa partida. É um jogo difícil também contra o CSA jogando fora de casa. O CSA perdeu com o América Mineiro na Copa do Brasil na última terça-feira também. Mas acho que o Bahia é o favorito, mesmo jogando fora de casa. Vem de um momento bom. Vem aí com o seu atacante, o Jacaré, que está jogando demais aí, marcou 2 gols contra o Cruzeiro. Jogou muito bem também contra o Náutico. Então acho que o Bahia é o favorito para esse confronto de logo mais. Então tá aí as análises, né, do nosso comentarista Gabriel Santos, falando um pouco dessa rodada da Série B. Agora eu passo a bola para você aí, Daniel. O que você espera dessa rodada aí da Série B, que tem grandes jogos? Falar primeiro sobre o jogo de Vasco e Chapecoense. A equipe do Vasco não vive um bom momento, né? Perdeu o último jogo. Não, empatou, aliás. Teve 2 empates. O Nenê é um jogador que, com 40 anos, ainda consegue carregar o time do Vasco, porque, realmente, o elenco do Vasco é bastante fraco ainda, com todo respeito aos jogadores. E, devido à idade, o Nenê não vai conseguir aguentar o time até o final da temporada, porque, uma hora, ele pode acabar se lesionando, e por mais que, por algum milagre, ele consiga carregar esse time, futebol são 11 contra 11. Ele não vai resolver tudo sozinho. Então, o time do Vasco precisa urgentemente contratar novos reforços. Falando sobre a SAF, eu concordo com o Gabriel, requer tempo para que a SAF consiga dar resultado para a equipe do Vasco. É bem diferente do Botafogo, porque como o Botafogo está na Série A, é mais fácil contratar jogadores de alto nível, né? Aí, pelo fato de o Vasco estar na Série B, fica mais complicado o jogador se atrair a jogar essa competição. E no jogo contra o Vasco contra a Chapecoense, eu acho até que vou dar empate. Empate, talvez a Chapecoense esteja um pouco melhor, vem de uma vitória sobre o Grêmio por 1-0 na Arena. Tem o fator casa também. Então acho que a Chapecoense é até favorita, mas sim, é um confronto bastante aberto. Cruzeiro e Tombense, a Tombense que acabou de subir para a Série B. Eu acho que o Cruzeiro é favorito sim, embora a equipe do Tombense possa dar algum trabalho, eu acho que o Cruzeiro consegue os 3 pontos nessa partida. O Bahia enfrenta quem mesmo, Bahia? CSA. Bahia e CSA, o Bahia vem de um empate contra o Azures, porém vem de 2 vitórias na Série B, venceu o Cruzeiro, também venceu o segundo jogo. Jogar contra o CSA lá em Alagoas não é fácil, torcida lota, mas apesar disso, eu acredito que o Bahia é o favorito para essa partida. Bom, tá aí as análises dos nossos comentaristas, né? O Daniel detalhando e dando seus palpites sobre essas rodadas, sobre esses jogos dessa rodada que teremos aí da Série B, falando propriamente sobre 2 duelos que chamam minha atenção
dessa rodada da Série B, né? O primeiro que é entre Chapecoense e Vasco, é como vocês mencionaram. Eu acredito que o Vasco ele tem um elenco limitado. Acredito que precisa melhorar muito se quiser ter um bom rendimento nessa Série B. Por ser uma competição que é vasta e precisa de elenco, o Vasco ainda precisa se reforçar mais se quiser fazer uma boa Série B. O elenco é limitado, conta com o Nenê como seu principal jogador, mas o Nenê ele tem uma idade avançada. Com certeza, dentro dessa questão, o Nenê não vai participar de todos os jogos da Série B e o Vasco não tem reposição à altura dentro desse elenco que consiga suprir a ausência do Nenê. O trabalho do Zé Ricardo até o momento é um trabalho limitado, ele tenta trabalhar com as peças que tem, mas o Vasco precisa melhorar bastante. Já a equipe da Chapecoense, a Chapecoense também, fora de casa, vai jogar dentro da sua proposta de jogo, que é explorar sempre o contra-ataque. Foi assim que conseguiu uma vitória importante contra o Grêmio, mas vai jogar na Arena Condá, que é um fator importante para esse duelo aí, e pela sua campanha na Série B, que tem como sua principal força jogar dentro da sua casa para conquistar os seus pontos nessa competição. Falando sobre o Tombense e o Cruzeiro, é muito bacana a gente ver o Tombense, né, tendo essa ascensão aí. Algumas temporadas atrás já chegou na final do Campeonato Mineiro, agora disputando a Série B, e já o Cruzeiro, inclusive a Tombense conta com alguns jogadores experientes, né, entre eles o ex-lateral, o lateral Juan, né, que tem passagens aí pro São Paulo, ex-Flamengo, e que jogou no Arsenal da Inglaterra, e também... Arrentinho. Oi? O Amarrentinho, grande jogador. Exatamente. E falando propriamente sobre essa equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro ainda tentando buscar o futebol ideal, né? Depois da final do Campeonato Mineiro, o time deu uma queda sob o comando do Pesolano. O Pesolano ainda tentando encontrar um esquema tático bem definido para que o Cruzeiro consiga desempenhar um bom futebol, mas está em falta, né? O Cruzeiro que sofreu uma derrota no meio de semana para a equipe do Remo pelo placar de 2-1 pela Copa do Brasil e precisa muito dessa vitória se quiser engrenar em uma boa sequência dentro dessa Série B. Bom, tá aí eu junto com a minha equipe de comentaristas falamos aí dentro dessa rodada da Série B. Excelente análise, Gabriel. Oi? Excelente análise, gostei. Muito obrigado. Bom, tá aí os nossos comentaristas, a gente detalhando essa rodada da Série B. Vamos falar agora do futebol internacional, né? O Connect Sport desembarca na Europa com o nosso correspondente diretamente de Portugal, Henry James, trazendo os jogos de ontem pela Europa. Fiquem ligados. Boa tarde, galera da Connect Brasil. Quem fala é Henry, diretamente de Portugal, trazendo as informações do futebol europeu para vocês. Vamos começar pela Taça de Portugal. O Porto no Dragão ganhou de 1-0 do Sporting e carimbou a vaga na final. Vai enfrentar o Tondela dia 22 de maio. Então o destaque vai para Toni Martínez. O espanhol precisou apenas de 1 minuto para balançar as redes e garantir a vaga para a final. Toni Martínez entrou no lugar do brasileiro Evanilson e carimbou a vaga para a final da taça. Então esse é o destaque do futebol português. Na Inglaterra, o Burnley venceu o Southampton por 2-0 e ainda busca a permanência na primeira divisão. O sonho permanece vivo, então quem sabe o Burnley ainda não consegue sair dessa fase. O Manchester United está querendo fazer uma limpa no elenco. É uma informação que vem do futebol inglês, que o Manchester United pode ter uma limpa no elenco. Nome entre Alex Telles, Wan-Bissaka, Rashford. Não tem nada certo no Manchester. Na Espanha, o Barcelona visitou o Real Sociedad e ganhou de 1-0. Gol de Aubameyang. E ainda sonha com o título. Apesar de difícil, ainda sonha. Está 15 pontos atrás do Real, né? Porém tem um jogo a menos ainda para fazer. E faltando 5 rodadas apenas. Então é muito difícil, mas sonhar não paga nada. Então vamos ver o que pode acontecer no espanhol. O Sevilha também, o destaque vai para o Sevilha, que venceu o Levante por 3-2 também, né, e ficou no terceiro lugar. Também ainda sonha, mesmo difícil. Né. O espanhol perdeu do Rayo Vallecano por 1-0 e o Cádiz perdeu do Atlético Bilbao de 3-2. Né. Também temos na França, Di Maria também pode estar de saída do PSG. Viu? A Juventus tem interesse no atleta e não está nada certo a permanência do Di Maria no PSG. Então também o mercado da bola aí tá afunilando cada vez mais na França também. Gostaria de agradecer a todos, mandar um grande abraço para todos. Tenham uma ótima tarde e fiquem bem.
É isso aí, o nosso correspondente Henry James, diretamente de Portugal, trazendo informações das partidas do futebol internacional. Muito obrigado, Henry, pelas suas reportagens e seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Connect Sport. Bom, meus comentaristas, e vamos começar falando do futebol internacional, né? O futebol europeu aí, com grandes jogos. E, Gabriel, gostaria de saber os seus destaques aí sobre os jogos que tivemos aí pela Europa. Começando aí pelo jogo do Porto com o Sport, né, como bem frisou o Henry. Eu acho que essa partida foi só para sacramentar que o Porto atualmente é a melhor equipe portuguesa, né, no futebol mundial. A equipe realmente está na final da Taça de Portugal, enfrenta o Tondela e é o grande favorito nessa final. Tá uma vitória desse campeão português, que inclusive pode vir nesse fim de semana, essa equipe venceu o seu jogo. Então realmente só aí sacramentou que a equipe do Porto é o melhor time português atualmente. Fala um pouquinho do jogo do Burnley, do Southampton, né, que eu assisti o jogo, um jogo bem interessante. O Burnley que também, como bem frisou o Henry, tá brigando aí para não cair, fez uma partida muito boa, jogando em casa com a apoio do seu torcedor, conseguiu uma boa vitória e tá brigando ali ponto a ponto com o Everton, também tem o Watford ali também no meio, tem outros times, o Newcastle deu uma afastada agora também na zona, com boas vitórias nas últimas rodadas, então tá interessante para ver quem fica na primeira divisão e quem desce para a segunda no campeonato inglês. O Barcelona conseguiu uma boa vitória, jogando fora de casa contra uma equipe complicada, que é o Real Sociedad, mas acho que isso não muda muita coisa. O Real Madrid está apenas uma vitória e um empate de ser campeão espanhol. O Barcelona acho que cumpriu o seu papel nesse campeonato espanhol, que era voltar à Champions League, e conseguiu, né, praticamente com essa vitória também assegurou a sua vaga para a próxima Champions League. Então a vitória importante, né, com o gol aí do Aubameyang. Esse final de semana vamos ter também grandes jogos, né, cara, começando aí com o Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que é amanhã, no sábado, pela Bundesliga. E se o Bayern vencer, o Bayern será mais uma vez, para a surpresa de todo mundo, será mais uma vez campeão alemão, a equipe do Bayern de Munique. Novidade, então, que ainda, né, também não vive uma boa fase. Novidade, né? Acabou sendo eliminado por Vídea Real na Champions League, então tem o campeonato alemão como salvamento aí da temporada. Teremos ainda também um jogo entre PSG, se não me engano acho que é o Lorient, se eu não me engano, eu posso estar enganado, depois eu posso até confirmar aqui quanto aqui é o jogo. Teremos a volta aí de Messi e Neymar, né, ambos estavam fora, então aí temos um grande jogo entre o PSG. O PSG, se vencer, será também aí o campeão francês aí com muitas rodadas de antecedência. O Real Madrid essa rodada descansa. Um detalhe também importante, amanhã teremos a final da Copa do Rei, né, a tradicional Copa do Rei da Espanha, que esse ano não vai ter nem Atlético de Madrid, nem Barcelona, nem Real Madrid, e sim o Real Betis e a equipe do Valência, que disputam essa final amanhã às 5 da tarde. Também vai ser uma final bastante interessante. E tem Liverpool e Everton, né, o clássico de Liverpool no domingo, com o Liverpool aí brigando ponto a ponto com a equipe do Everton. Na minha opinião, hoje o Liverpool é o melhor time do mundo, tá jogando demais o Liverpool, passou o trator em cima do Manchester United na última quarta-feira, e na minha opinião hoje é o melhor time do mundo, mas acho que não é para o campeonato inglês, cara, porque o Manchester City joga o Watford no sábado e tem uma sequência mais tranquila do que a equipe do Liverpool nos próximos jogos. Esses foram os meus destaques, lembrando que sim, teremos Champions League, né, cara, também teremos aí Europa League, terça-feira tem Real Madrid e Manchester City, que é um jogaço que promete, quarta tem o jogo do Real, na quinta tem Europa League, tem o Peru no Fogo, então o futebol internacional cada vez bombando, e reta de final ainda lá, né, então temos bastante campeões nas semanas, tanto de Copa, tanto de Liga, tanto da Liga, então é muito bacana ver o futebol internacional. Eu particularmente gosto muito e estou sempre atento, e qualquer coisa também vou trazendo novidades aqui para vocês sobre o futebol internacional. Volta aí a colocação do nosso comentarista Gabriel Sanches, falando sobre os jogos de ontem e dos jogos que teremos aí pelo mundo nesse final de semana. Antes da análise do Daniel, temos recado de quem acompanha o nosso Connect Sport. Fábio Furtado, bom programa, um abraço para o meu amigo Baby Johnny. É isso aí, Fábio, um abraço aí para você também que está acompanhando o nosso programa. Temos mais recado aí, produção? É isso aí. Bom, Daniel, agora fica à vontade aí para fazer sua análise aí sobre o futebol europeu. Bom, primeiro eu vou falar sobre o jogo de Porto e Sport. Porto ontem venceu o Sport com o gol do Martínez e é a melhor equipe portuguesa do mundo, né? Está na final da Copa de Portugal, da Taça de Portugal, né? Vai enfrentar o Tondela, é líder também do campeonato português, está com o título bastante encaminhado. Amanhã enfrentará o Braga.
Falando agora sobre o Barcelona ontem venceu por 1-0 com o gol do Aubameyang. Eu achei que a equipe do Real Sociedade pressionou bastante, perdeu muita chance. E o Barcelona já cumpriu o papel dele, né? Ele já conseguiu a vaga na Champions League. O título do Real Madrid já está bastante encaminhado, mas quem sabe, né? Não custa sonhar, nunca desistir. Enfim, né, cara? O Barcelona já cumpriu o papel dele, né? Conseguiu uma vaga na Champions. Se tivesse se recuperado antes, talvez poderia até pensar pelo título. E amanhã também tem os líderes do campeonato alemão, né? O Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Uma vitória do Bayern garante o título do campeonato alemão, o que não é novidade nenhuma. Fala agora também sobre Premier League. O Manchester City enfrenta o Watford, né? O Watford na segunda-feira e o Liverpool enfrenta... Aliás, perdão, galera. O Manchester City amanhã enfrenta o Watford às 11 horas e no domingo o Liverpool enfrenta o Everton. A distância entre as duas equipes é de apenas 1 ponto, então quem tropeçar vai acabar se complicando na disputa pelo título. Bom, é isso aí, tá aí a colocação do nosso comentarista Daniel Godoy, fazendo propriamente uma análise sobre o futebol europeu, passando por Portugal. Primeiramente, é como eu frisei ontem, é muito legal a gente ver o Tondela, né, se sobressaindo aí contra os principais times portugueses e chegando à final aí da Copa de Portugal, enfrentando o Porto, né? O Porto é só confirmação, como o Gabriel mesmo disse, pelo grande futebol que tem apresentado em território português. Chega à final aí e chega aí como um principal candidato ao título dessa competição, mas com todo respeito ao Tondela, que tem todos os seus méritos por ter chegado à final. Falando propriamente sobre a Copa do Rei, é muito legal também a gente ver, tirando o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, tendo essa final aí entre a boa equipe a equipe do Valência enfrentando a equipe do Real Betis. Teremos um grande confronto aí na Espanha. Falando propriamente sobre a equipe do Borussia enfrentando a equipe do Bayern de Munique, né? Por parte da equipe do Bayern, o Bayern deve confirmar o seu título. É bem bacana porque o Julian Nagelsmann tem feito uma grande temporada sob o comando da equipe do Bayern de Munique. Embora ele sofreu uma certa pressão para a eliminação contra a equipe do Villarreal na Champions League, mas está aí confirmando, deve confirmar o título alemão e dar sequência aí na próxima temporada. Já falando propriamente do Barcelona, o Barcelona também alcançou seu principal objetivo, né, que é a classificação para a Champions League. Aí eu vi algumas declarações de alguns jogadores que, como o Daniel Alves falando que se tivesse chegado antes, talvez poderia ter diminuído essa distância. O Barcelona está brigando ali contra o Real Madrid, realmente sim, mas eu acredito que se tivesse jogando aquele futebol antes do duelo contra o Eintracht Frankfurt, né, que depois daquela desclassificação o Barcelona só vem em decrescente, conseguiu essa vitória aí para dar um fôlego, mas perdeu para o Cardiz, e eu acredito que o foco do Barcelona realmente seja a próxima temporada. Bom, meus comentaristas, agora que a gente está falando, vamos continuar em futebol europeu. O James, ele frisou algo interessante aí, o mercado da bola, e temos a informação em Manchester, né? O Manchester United anuncia para a próxima temporada o seu novo técnico. Trata-se do holandês Erik ten Hag, atual técnico do Ajax, né? Ele que tem feito 4 grandes temporadas nessa equipe do Ajax. O Ajax que é líder do campeonato holandês, e tá aí o Erik ten Hag a partir da próxima temporada assumindo a equipe aí com um contrato válido até 2025. Gostaria de saber de você, Gabriel, o que podemos esperar do Erik ten Hag sob esse comando do Manchester United? O Erik ten Hag, que é um excelente treinador, fez uma campanha belíssima com o Ajax. Aliás, vem fazendo várias campanhas belíssimas com o Ajax. Chegou até aquela semifinal de Champions League na temporada 2018-2019. Aquele Ajax que encantou o mundo e ficou por um segundo de disputar a final, só que o Lucas Moura acabou aí estragando a festa do pessoal do Ajax. Mas é um treinador de extrema qualidade, cara. Ele tem conhecimento bastante, né? Ele tem bastante conhecimento de futebol. É um cara que está há bastante tempo, né, treinando o Ajax, e agora tem a oportunidade de alavancar a sua carreira. Inclusive, falando de mercado da bola aí, né, ele já teria até feito pedido para a equipe do Manchester United, para a diretoria do Manchester United contratar o brasileiro Antony, né? Inclusive, acho que eu falei disso essa semana, se eu não me engano. Isso poderia até render 8 milhões de euros para o São Paulo, que tem parte ainda do direito desse jogador, o Antony, e a equipe do Manchester United iria pagar 60 milhões de euros pelo jogador, o brasileiro Antony, que foi vendido por 16, né? Então você vê aí a evolução do nosso Antony. Então realmente
o Manchester United tá tentando se fazer uma reformulação, né, cara? Realmente, como bem frisou o nosso querido Henry, a equipe do Manchester United tem que fazer uma limpa no seu elenco. Tem jogadores que, na minha opinião, não têm condições de vestir a camisa do United, começando pelo Maguire, que, na minha opinião, é um dos piores zagueiros que eu já vi na minha vida. Com todo respeito a ele, um cara muito fraco tecnicamente, um cara que sempre erra o tempo de bola, é perdido, marca às vezes a sombra. Então, realmente, tem que se desfazer desse jogador aqui do Manchester United. Inclusive, esse cara é o capitão do time. É isso que realmente eu não consigo entender. E, na minha opinião, ele só está no Manchester porque é inglês. Essa que é a minha opinião. Não pode se desfazer do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um cara craque. O Manchester United vai estar fazendo uma besteira, na minha opinião. Tem muitos jogadores que estão muito abaixo do Cristiano Ronaldo, que estão lá há muito tempo, como é o caso do Lingard, por exemplo, que é um cara que, na minha opinião, não é nada disso também. O próprio Rashford não fez uma temporada boa, mas é um cara que eu gosto, é um cara que sabe fazer gol, sabe finalizar bem, mas não vive um bom momento. A verdade é que o Manchester United ficou muito conturbado, né, cara? Depois também aquela situação envolvendo o Mason Greenwood, que era um jogador importante pro United, teve toda aquela questão dele, né, que foi preso e tal, justamente, né, foi merecido, né, por tudo que aconteceu. Então, realmente, a equipe do United sofreu com isso, teve também a questão de lesões e tal. Agora, nesse final de temporada, a questão envolvendo o Cristiano Ronaldo também, acho que pesou muito em cima dos jogadores. E não foi uma das melhores temporadas do United, longe disso. A equipe na última temporada tinha ficado na vice-colocação, então realmente foi muito abaixo. Mas é uma equipe que tem sim suas qualidades, tem sim as suas virtudes, e não pode ser subestimada. É uma equipe muito boa e que, se fizer uma boa reformulação e trazer uma peça ou outra, pode sim disputar o título inglês na próxima temporada. Tá em análise do nosso comentarista Gabriel Sanz, né, detalhando aí a contratação do Erik ten Hag e detalhando também sobre o elenco do Manchester United. Bom, Daniel, o que você tem a falar? Você sumiu alguma coisa aí, Daniel? Tá olhando para um lado, para o outro? Não, tá de boa. Pode falar aí, Daniel, sobre essa contratação do Erik ten Hag sendo o novo técnico do Manchester United a partir da próxima temporada. É uma ótima contratação do Manchester United. Ele vem fazendo ótimas temporadas pelo time do Ajax. Uma delas foi no ano de 2018, 2019, né? Em que a equipe chegou na semifinal da Champions League. Inclusive, eliminou até o Real Madrid. Venceu até o Real Madrid, aliás, por 4-1, se eu não me engano. Mas o Lucas acabou acabando com a festa, né? Eu acho uma boa temporada. Mas não adianta mudar só técnico. Eu acho que o Manchester United precisa se desfazer de alguns jogadores. Inclusive, o Maguire, eu até gostava dele na Eurocopa. Eu acho que até fez uma boa Euro, ganhava muitas bolas de cabeça. Inclusive, converteu até um dos pênaltis na final da Euro. Mas no Manchester United não dá. Ele parece que mata a sombra. Ele não cabeceia, não toma muito drible, perde bola por baixo. Então, assim, não dá. E o que mais me irrita não é nem ele continuar jogando. É de que, além de ele continuar jogando, sendo titular, ele é capitão. Como isso, velho? Como isso? Como dá pra aceitar isso? Não dá. O capitão deveria ser o Cristiano Ronaldo, que, além da experiência, ele já é um jogador identificado com o clube. Então, assim, eu acho que o Maguire pro United já deu, tá? Bom, é isso aí, tá aí. Inclusive também... Pode falar. Ah, tá, calma aí. É porque tava aqui frisando que mais. você dá aquela paradinha e dá a intenção que você termina seu comentário. Eu acho que ainda que tem. Muita gente fala em se livrar do Cristiano Ronaldo. Eu acho que ainda não é o momento. Ele carregou o time do Manchester nas costas nessa temporada onde ele pôde. Se não fosse ele, eu acho até que a equipe teria sido eliminada na fase de grupos da Champions League. E mesmo não fazendo uma temporada tão grandiosa, ele ainda conseguiu fazer mais de 20 gols na temporada, ou seja, que jogador consegue fazer mais de 20 gols na temporada aos 37 anos de idade? Então, talvez a gente seja necessário trazer novos reforços para até que consiga ajudar o Cristiano Ronaldo a fazer gols, a ele render mais a equipe, tá? Não, é isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando aí o Ten Hag e o Manchester United. Falando propriamente a minha opinião sobre essa contratação, acho que é muito válido. O Erik ten Hag, ele teve uma ascensão de trabalho pelas 4 temporadas, ótimas temporadas que fez nessa equipe do Ajax, conquistando a Eredivisie, conquistando aí a Copa da Holanda,
tendo bons resultados na Champions League, principalmente na temporada 17-18, que chegou na semifinal, né, sendo eliminado para a equipe do Tottenham. É um técnico que tem um DNA ofensivo e pode agregar muito ao Manchester United a partir da próxima temporada. É claro que temos o fator também Manchester United. O Manchester United aí já estamos completando 10 anos, né, uma década sem o Sir Alex Ferguson frente à equipe do Manchester United. O Manchester já tentou alguns recomeços com Solskjaer, com David Moyes, com José Mourinho. Nenhum técnico tendo êxito em seus trabalhos. Agora aposta no Ten Hag. Bom, no meu modo de ver, acredito que se der temporadas para o Ten Hag poder desenvolver o seu trabalho, fazer essa limpa no elenco e trazer reforços que agreguem o estilo de jogo do Ten Hag, o Manchester United tem tudo para conquistar a Champions League e voltar a ter dias de glórias dentro do futebol europeu. É claro que hoje na Premier League a gente vê trabalhos modelos como Jürgen Klopp e José Mourinho que precisaram de algumas temporadas para poder obter sucesso e hoje a gente vê o resultado. São os dois maiores times da Inglaterra e talvez do mundo. Então eu acredito que se o Manchester seguir nessa mesma linha de raciocínio, o Ten Hag e o Manchester United tem tudo para ter uma parceria bem sucedida. Bom, produção, temos recados aí de quem acompanha o nosso Connect Sport. Tá aí o Miguel Sanches, o Tondela é o clube que pode ser o parceiro do Flamengo na Europa para a ratificação da internacionalização da marca no velho continente. Exatamente, Miguel. Até o próprio Gabriel frisou, o Gabriel não, acho que foi o Lucas que frisou isso no programa de ontem, né? A gente falou um pouco isso e realmente o Flamengo que busca expandir sua marca em solo europeu e estuda a compra do Tondela de Portugal. Bom, Qual a Tondela? Oi? Qual a Tondela, né? Ou a Tondela. Bom, aí tá aí a gente falando agora sobre o futebol europeu e chegou o momento das outras modalidades esportivas ter espaço dentro do nosso Connect Sport. O nosso comentarista Gabriel Sanches aí tem várias informações aí do mundo dos esportes aí para trazer no nosso Connect Sport de hoje. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel, é isso aí. Vamos começar então falando do nosso Minuto Olímpico de hoje, um esporte que virou olímpico recentemente, que é o skate, né, cara? O skate que rendeu muitas medalhas para o Brasil na última Olimpíada de Tóquio. E hoje tivemos aí, na verdade, na madrugada de ontem para hoje, né, tivemos o X Games começando no Japão, né, em Chiba, e com 3 brasileiras se classificando para a final. A Gabriela Mazeto se classificou, a Pamela Rosa, né, que foi também atleta olímpica, acabou não se classificando para a final e nem ganhando medalha na ocasião, e a nossa medalhista olímpica Raíssa Leal, que também se classificou com a 3ª melhor nota, lembrando que é na modalidade street que elas se classificaram. Então as 3 brasileiras estão na final, e os brasileiros acabaram não conseguindo avançar à final, que foi aí o Gui Curi e o Luiz Francisco, acabaram aí ficando de fora, né, da final na modalidade street do vôlei, do skate, do X Games, tá? Então o skate também ganhando espaço aqui no Minuto Olímpico. Vamos falar agora um pouquinho de NBA. Ontem tivemos mais 3 jogos pelos playoffs da NBA e alguns aí decisivos, né, para as suas séries, começando aí por Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. A equipe do Minnesota chegou a estar vencendo por 26 pontos de diferença, mas nada disso foi capaz de parar Ja Morant e companhia. O Memphis virou para 104-95 e conseguiu uma grande vitória e abriu 2-1 na série, dando um passo largo aí para conquistar a sua vaga na próxima fase. Tivemos também a vitória do Dallas jogando fora de casa contra o Utah Jazz. O Dallas Mavericks venceu por 126-118. Ainda sem o Luka Doncic, o Dallas conseguiu uma excelente vitória e de novo com o Jalen Brunson, ele que já havia marcado 41 pontos na última partida, jogou demais ontem e foi extremamente decisivo aí para a vitória do Dallas, que também abre 2-1 na série. Começou perdendo, assim também com a equipe do Memphis, mas vira para 2-1 e precisa de apenas agora mais 2 vitórias para conquistar aí a sua vitória, para conquistar a sua passagem para a próxima fase. E a última partida de ontem, tivemos um jogaço entre Denver Nuggets e Golden State Warriors. A equipe do Golden State conseguiu uma excelente vitória já na parte final da partida, com excelente atuação de Draymond Green. Ele é um cara que defende muito e ajudou muito a marcar aí o Nikola Jokic ontem e conseguiu fazer algumas roubadas de bola no final que foram decisivas para a vitória por 118-113. O Golden State abre 3-0 e, como eu frisei também essa semana, nunca tivemos uma virada de 3-0 para 4-3 na história do playoff da NBA. Então o Golden State praticamente sela a sua classificação
para a próxima fase. E para encerrar, vamos falar então de Superliga Feminina. Hoje começa então a grande final, né, da Superliga Feminina entre Praia Clube e Minas, né? Lembrando que será uma melhor de 3, com a primeira partida acontecendo hoje na casa então aí do Minas. Então deve estar lotado aí, né, o ginásio lá do Minas, em Belo Horizonte, para acompanhar essa grande final. E a segunda partida acontece na semana que vem, na sexta que vem, em Praia Clube, lá em Uberlândia, né, na casa do Praia Clube. Essas então foram as notícias do Minuto Olímpico de hoje. Na segunda-feira volto com muito mais notícias para vocês. É isso aí, quando eu falo que o Connect Sport também tem todas as modalidades esportivas dentro do nosso programa, tá aí a prova, o nosso comentarista Gabriel Sanches com o Minuto Olímpico, detalhando aí sobre a Raíssa Leal no skate, falando também sobre NBA, sobre o vôlei. É isso aí, o nosso Connect Sport tendo espaço entre todas as modalidades esportivas. Pode falar, Daniel. Só uma informação, ontem o Brasil, Seleção Brasileira Feminina Sub-20, venceu o Uruguai por 1-0 e está classificada para o Mundial Feminino Sub-20 com o gol da Cris. Isso mostra, né, que o nome Cris acaba dando sorte para o centroavante, né? A Cristiane e agora tem a Cris, que é de 20 anos. É isso aí, grande informação e grande comparação do nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, o nosso Connect Sport de hoje está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando até o momento e agradecer aos nossos comentaristas, né? Ao meu comentarista Gabriel Godoy, com excelentes informações no Minuto Olímpico e excelentes análises. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação hoje. Gabriel o quê? Sanches. Valeu, Xará. Tamo junto. Queria mandar um abraço aqui pro meu pai, que está sempre presente aí, mandando suas perguntas capciosas, né? Sempre aparecendo aí no programa. Mandar um beijo pra minha namorada também. Te amo, amor. E é isso aí, tamo junto. Bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. É isso aí, a família Sanches em peso dentro do nosso Connect Sport. Um abraço a todos os seus familiares, Gabriel, e muito obrigado a todos que acompanham o nosso Connect Sport. E diretamente de Vitória, no Espírito Santo, sempre com excelentes comentários. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, Daniel Godoy. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. E segunda-feira estamos de volta com tudo o que acontece nessa rodada. Isso aí, galera. Tamo junto. Fui. É isso aí, muito obrigado a todos vocês, meus comentaristas, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport de hoje. Peço que vocês que acompanham o nosso Connect Sport pelo Facebook, curta, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa. Siga-nos também nas redes sociais, né, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados também ao Connect Sport e toda a programação que vem aí da Connect Brasil TV SP. Temos o programa de prosa com Marciano Falcão, teremos também o telejornal Tribuna do Oeste, vem aí vários podcasts e uma programação de qualidade aqui na Connect Brasil TV SP para todos vocês que nos acompanham. Bom, segunda-feira estamos de volta, trazendo o programa com muita qualidade e com muita informação no mundo dos esportes. Portanto, tenham uma boa tarde e um ótimo final de semana. Até segunda-feira.